E aí adivinha? Adivinha o que aconteceu? Não é possível. Primeiro tem Goku e agora isso. O que tá acontecendo? Ridículo. Totalmente ridículo. Traição. Traição! Pelo amor de Deus! O pessoal tá neurótico, não é possível. Tá tendo algum problema que eu não tô sabendo com as pessoas. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Zoom 100. A história do cara tentando curtir a vida em um apocalipse zumbi. Dessa vez com uma polêmica muito idiota. Da heroína principal trair o protagonista no mangá, o que não faz sentido nenhum. Mas um bando de gente meteu isso na cabeça e começaram a encher o saco do autor por causa disso. Eu tava tentando ignorar no começo, mas virou um negócio tão grande que eu tive que fazer um vídeo a respeito, porque todo vídeo agora de Zoom, vem o pessoal começar a falar isso. E aí fala pra todo mundo dropar e tal, que vai ter traição de Diabo 4, e aí, tipo, qualquer pessoa que pense, tenha cérebro e for ler o diabo do mangá, vai notar que quem tá falando isso é maluco. Então, nesse vídeo aqui, eu vou explicar essa treta aqui. Eu não vou sair spoilando todos os eventos do mangá até rolar isso. Dá pra resumir de uma forma que eu não spoile grande coisa, só o evento principal que levou pessoas a ficar cheio de raivinha e tal, que ia rolar NTR, traição na história e tudo mais. Já deu pra notar, mas isso aqui vai virar um desabafo, né? Não tem muito jeito. Esse negócio já tá enchendo o saco. Começou com o Tengoku, que era um caso bem mais pesado, pelo menos, tinha uma justificativa, mas aqui, pelo amor de Deus, o pessoal tá neurótico, não é possível. Tá tendo algum problema que eu não tô sabendo com as pessoas. Mas vamos lá. Vamos explicar esse negócio todo, essa treta aí, e por que eu acho que ela não faz sentido nenhum, na verdade, eu não só acho, agora que saiu um capítulo novo, depois do capítulo que deu a polêmica, dá pra ter certeza absoluta que o pessoal ficou dando chilique por nada. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados, e o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Zoom 100, que eu tô comentando aí, vários dos episódios mais marcantes do anime, tá muito legal a adaptação, embora pareça estar com alguns probleminhas, no caso de produção, já que tá adiando o episódio direto. Mas o ponto é que tem o mangá aí da obra, que tá muito à frente na história. O protagonista já cumpriu 2/3 do livrinho dele lá, com 100 desejos, e a história continua, tem outras coisas elaboradas ali, o que eu não vou explicar aqui porque seria spoiler, mas tá tendo um negócio maior aí também por trás. Eu não vou explicar essa parte do plot porque para alguns talvez seja um spoiler desnecessário de eu falar aqui. O ponto aí é que o grupo de amigos do protagonista foi aumentando durante a jornada, mas o grande crush dele lá, a garota que ele adora, é a Shizuko. É a garota lá que, inclusive, ele considera a garota da vida dele, a mulher da vida dele. E ela notou isso. Ela leu lá esse desejo dele e viu que estava arriscado. Ou seja, ele encontrou a mulher da vida e ela lembrou de um incidente que ocorreu no passado com os dois. O anime nem deve chegar nessa parte, eu acho. Mas o ponto é que foi uma parte mais climática, dramática ali. E aí o protagonista acabou deixando claro que era ela. E ela lembrou disso e notou. Então ela descobriu que ela é a mulher lá que ele tá apaixonado. E ela meio que já tinha se declarado pra ele também. Só que não ficou completamente entendido. Mas os dois se gostam. Isso aí tá bem claro já nesse ponto da história, que é o capítulo 55 do mangá, que eu tô abordando aqui. E bom, eles estão no novo local lá, chegando numa ilha, estão se divertindo lá no mar, etc. E tá rolando uma comédia romântica entre esses dois. Deu pra notar, no caso, no comecinho aí dessa parte, que o autor queria tratar esse romance dos dois. Ele já tinha, no caso, brincado com isso várias vezes ao longo da história, mas chegou a hora aí de finalmente dar um avanço pros dois. Foi a impressão que eu tive nesse começo aí. Tá, o autor finalmente quer abordar mais esse tema. Esse negócio deve finalmente dar uma andada, porque depois de mais de 50 capítulos, teve muita provocação e tal, os dois, no caso, quase se declararam já um pro outro, mas eles não viram namorados. Então tá na hora da coisa andar. Então eu olhei assim, tá, beleza. Esse arco aí finalmente deve tratar desse ponto, né? E foi seguindo. Aí os dois iam ser pegos por zumbis, um médico ajudou eles lá. E esse médico é todo bonitão. Ele inclusive agarrou a Shizuko lá pra tentar trazê-la pra dentro numa hora. Então ele abraça ela. E ela, no caso tendo contato lá, próximo assim com uma pessoa, fica meio corado, tal, até porque o cara é bonitão também. E aí o pessoal já ficou meio... Traição. Traição! Ela corou pro homem, não pode. Só pode corar pro protagonista. Que coisa ridícula! O protagonista cora pra tudo que é mulher que aparece na história, se gruda nele, o Diabo 4. Mas não é traição. O protagonista pode corar pra quem ele quiser. Não é traição. Mas a garota corou pra um cara. Nossa, tá traindo o protagonista com ele. Ah, Marco, mas tem mais coisa depois. Eu vou explicar o que tem depois. Mas não é nada demais. Mas essa cena aí, e o protagonista fazer essa cara aí, notar que ela ficou meio envergonhada ali perto dele, porque ela achou ele bonitão. Não tem nada de errado nisso.
Se chegasse uma mulher que o protagonista admira, ou acha muito bonitona e tal, e grudasse perto dele lá, no caso pegasse, abraçasse ele podia corar também. Na verdade acontece meio que isso em várias partes da história. Então, por que pode com um e não pode com o outro? Deixou de amar porque deu uma corada pra uma pessoa? Pelo amor de Deus. Então vai seguindo aí, e ela tinha um sonho de ser médica, tava no livrinho do protagonista, de desejos lá. Então ele sabia disso. E aí esse cara oferece a ela a chance de ficar lá com ele e poder aprender mais sobre medicina e tal, ajudar ele nos casos, e ele não parece ter nenhum grande motivo por trás. O pessoal já tava surtando, como se ele quisesse, na verdade, pegar ela, não era ajudar ninguém e tal. O cara tava ajudando um bando de gente, não parecia ter nada por trás disso. Ele não faz nada demais com ela, ele só pega na mão dela e fala com ela lá que gostaria, já que ela quer ser médica e tal, que ela ficasse ali e ajudasse, auxiliasse ele. Ela iria aprender com o tempo, e ao mesmo tempo ele teria um auxiliar para ajudar ele. Então, ok, não vi nada demais nisso. Obviamente ela fica na dúvida, é o sonho de vida dela isso, e aí ela vai falar com o protagonista, e aí o negócio fica mais dramático, como é esperado do arco, porque é um arco para desenvolver esse casal finalmente, então tem que dar um baque neles, tem que gerar uma situação que obrigue eles a agirem de alguma forma, para poder gerar um clímax, por assim dizer, dramático e se resolver a situação. E é exatamente isso que o autor fez. Ele pegou e gerou esse negócio aí, dela ficar na dúvida, pô, ela fica com um cara que ela gosta claramente, está apaixonada por ele, que é o protagonista, ou não, no caso, persegue o sonho dela se tornar uma médica, fica por lá. Aí ela vai e pergunta ao protagonista, no caso, o que ela faz, se ele vai se incomodar, se ela decidisse ficar lá e tudo mais. E aí ele pega e, obviamente, quer ficar com ela, mas ao mesmo tempo pensa que é o sonho dela, então, por egoísmo dele querer ficar com ela, ele pegar e falar pra ela não ficar lá e, no caso, possivelmente realizar o sonho de se tornar uma médica, será que isso é justo? E aí ele foi tentando pensar no melhor pra ela e tal, na situação lá, e diz que pode ficar lá, que não tem problema se ela quiser ficar lá, mas obviamente ele tá mal por dentro. E ao mesmo tempo ela pensa isso. Ela sabia que ele dá essa resposta e é um dos motivos que ela gosta tanto dele. Ele tá mais preocupado com a felicidade dela do que com o egoísmo, os desejos dele. Que obviamente o desejo era ficar junto com ela. Então ela fica meio indecisa ali, porque em parte ela parecia querer ouvir dele que ele queria ficar com ela. Porque antes disso, ela pega e pergunta o que ele acha dela, ou seja, ela tá querendo encaminhar a relação deles pra finalmente começar a virar namorados e tal, mas ela não quer se confessar de novo, porque ela já se confessou uma vez e acha que se confessar de novo seria, no caso, ela como se estivesse implorando pra ficar com ele. E bom, ela quer uma confissão dele, que ele tome coragem lá e se declare. E aí ele fica enrolando lá e acaba não se declarando, aí aparece um médico pra interromper. Então isso que aconteceu antes. E agora ela dá esse ultimato nele aí, pô, fico aqui, no caso, pra ajudar o médico, ou não, você quer muito que eu continue com vocês? E aí ele pega e fala isso, mas isso que eu falei, em parte ela estava desejando que ele fosse mais egoísta e pedisse, não, fica comigo. Era uma forma também de ver se ele agia, se declarava pra ela. Então ela tá querendo alguma ação por parte dele. E bom, ele sai correndo lá depois disso, falar isso pra ela, que ela poderia ficar ali e tal, se ela quisesse muito. Só que ele começa a lembrar de tudo que ele já passou com ela e tudo mais, fica mal pra caramba, chora e tudo mais, o que é compreensível. Só que muita gente interpretou esse negócio tudo, traição! No caso, ela quer ficar com o médico, essa vagabunda e tal. Começaram a xingar a personagem, xingar o autor, e eu... O que tá rolando aqui? Só eu tô vendo que isso tá indo por um caminho muito óbvio, aonde tá se gerando uma tensão ali entre os personagens pra eles tomarem uma atitude, ambos tomarem uma atitude e finalmente ficarem juntos? E eu vi isso. Tipo, claramente no capítulo, não vi nada demais no capítulo. Não vi traição nenhuma. Ela deu uma coradinha pro médico, traição, se ela tivesse dormido com ele, algo parecido, mas nada, absolutamente nada. Ele nem beijou ela, nem nada. Pegou nas mãos dela. E o pessoal surtando ali, ela corou pra ele. Pelo amor de Deus, que é isso? Aquele papo de NTR lá, em Tengoku, que não tinha nada de NTR, honestamente, aquilo. Era meio polêmico, tal, algumas coisas ali, mas traição? O pessoal meteu traição naquele track, que coisa de maluco é essa? E agora aqui, o que tá vendo? É uma tendência mundial que tá rolando e tal. Tem gente agora que tá neurótica com isso. Tá muito estranho isso. Mas, de qualquer forma, parece ser a minoria. Só que a minoria foi atacar o autor. Pois é. Eu odeio isso. Eu reclamo de um bando de obras, eu desabafo e tal, mas eu nunca vou ir lá encher o saco do autor. Ele faz o que ele quiser. Eu posso gostar ou não. Eu posso vir aqui fazer um vídeo review, desabafo, etc. ou não. Mas eu nunca vou lá pentelhar o autor.
Isso aí é um absurdo. Ele faz o que ele quiser. Ele tá no direito dele, a história é dele. E aí vem um bando de gente revoltada, eu vou dropar e tal, porque você tá botando traição no negócio e tudo mais. Aí o próprio autor respondeu até um desses comentários. Não, tal, desculpa, não era esse propósito e tudo mais. É que eu não sou, no caso, especialista em drama romântico e tal. Mas ele tá claramente tentando fazer um desenvolvimento ali, pros dois finalmente concluírem esse romance deles. Tava óbvio, como eu falei, mas um bando de gente acha inaceitável que a heroína core pra qualquer pessoa que não seja o protagonista da história. Ridículo. Totalmente ridículo. E, bom, depois desse capítulo ficou essa treta toda, de traição aí. E aí, adivinha? Adivinha o que aconteceu? O autor soltou aí o próximo capítulo. Adivinha o que aconteceu? Adivinharam? Pois é. Isso! Só isso! Pois é. Exatamente o que eu tava falando. Todo um drama aí que ele gerou no arco pra os dois se decidirem. No caso, ela decidir que prefere ir junto com ele, um cara que ela ama, do que realizar o sonho dela. É legal, porque ela tá tendo que sacrificar alguma coisa no processo. Não é um negócio que é fácil pra decidir, não é. É o sonho dela ser médica. Ela tá sacrificando isso pra ficar com o protagonista. E o protagonista, ao mesmo tempo, finalmente tomar uma decisão que, no caso, quer ser um pouco egoísta e que ela fique com ele. Por mais que ele queira o bem dela, que ela realize os sonhos, etc., ele quer muito ficar com ela. Em resumo, o que acontece nesse capítulo é que ela recusou, na verdade, o convite do médico para ficar com ela e saiu correndo atrás do protagonista logo depois que ele saiu do hospital. Só que tem um bando de zumbis atrás dela, é bem cômica a pegada do capítulo, e bom, os dois acham que vão morrer pros zumbis ali, e aí decidem finalmente se confessar e se beijam. Inclusive, depois tem uma cena em 4 etapas lá deles se agarrando e tal, enquanto se beijam. E bom, parece que é o fim, que eles vão morrer, mas aí os golfinhos que apareceram no início do capítulo passado acabam salvando eles e levam inclusive eles de volta pro grupo. E termina assim, os dois felizes e agora são namorados já. Então os dois se declararem ali e tudo mais, finalmente concretizar esse romance, começarem a namorar, é o grande propósito desse arco, mas o pessoal ficou dando chilique por nada. E eu tô falando isso desde muito antes de sair esse negócio. Óbvio que saindo isso fica fácil, né? Mas eu tô reclamando lá no Discord do pessoal que tava fazendo mimimi por causa disso bem antes. Caso eu tava lá, dias antes de sair esse capítulo, eu tava comentando, gente, vocês estão malucos, não tem nada demais ali. Qualquer um que ler o capítulo e pensar não vai ver traição nenhuma. Quem tá vendo isso é doido. Eu espero honestamente que seja uma minoria, minúscula. E ela esteja só gritando muito alto, porque não é possível. Primeiro tem Goku e agora isso, o que tá acontecendo? Quando eu escutei o negócio, nossa, será que rolou isso mesmo? Aí eu fui lá ver, não faz sentido. A pegada do mangá e tal, não chegando nessa parte, até porque não tinha tradução em inglês até o momento dessa parte, mas esquisito. Aí eu fui lá ver, não tem nada demais aqui, que o pessoal tá surtando. E o autor confirmou exatamente isso, que não tinha nada demais. Ficaram ameaçando ele, falando de Aba 4 lá, que ia dropar a obra, e ele tava só querendo um desenvolvimento romântico. E esse é o propósito. Vai te deixar tenso, levemente incomodado, porque você quer que o casal fique junto e tal. Então abre a possibilidade de separação do casal. Todo drama romântico quase tem isso. Chega numa parte lá, climática, e vai separar o casal e tal. Não, ele tem que ficar junto. E aí você fica desesperado. E aí o autor dá um jeito lá e o casal consegue ficar junto no final. Então é a base de uma história romântica, é um clichê, não tem nada demais. O autor não inovou, aí não inventou a pólvora. O autor fechou de forma super climática, eu tô doido pra ver isso no anime. No caso, ele se beijando lá e chegando os zumbis por trás. Nossa, ficou muito legal. Essa cena animada aí, mas não, o anime não vai chegar nisso. Só se tiver várias temporadas pra chegar nessa parte aí. Eu diria que 3 temporadas, talvez no finalzinho da segunda, se ruxarem um pouco, dá pra chegar. Mas de qualquer forma, isso aí na primeira temporada não vai dar as caras. Não criem essa expectativa. Mas que é uma cena que eu gostaria de ver animada, com certeza. E pros doidos aí que acharam que ia ter traição, dizendo, eu já vi um bando de obras e tal, você tem cara de traição. Você só viu hentais, né? Não é possível. Porque se você já viu um bando de anime de romance, você sabe que rola esses draminhas aí em certas partes, exatamente para desenvolver o casal e os dois ficarem juntos no final. Separa para depois juntar mais forte. Ok, muita gente vai maldar isso. O ponto é que quem tava desesperado com isso está aí. Tem prova visual. Não precisa nem só ser uma teoria. Não, teoria nada, tem prova visual já. E coitado do autor. Ficou sendo xingado de Aba 4 aí por um pessoal doido que viu traição naquele capítulo. Difícil. E bom, gente, é isso. Espero ter ajudado aí quem tava com dúvidas sobre o assunto, porque não leu o capítulo, só tinha visto spoilers e tal, e acreditou neles. Como vocês viram aí, não aconteceu nada disso. Na verdade, teve um final feliz a coisa toda.
E bom, gente, é isso. E por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.